Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 e até o 33, nós estaremos lendo nesta noite, neste lugar, para dar base ao nosso estudo, né? Nós vamos estudando aí o Evangelho de Lucas, texto a texto, e hoje nós vamos falar sobre o Messias prometido e aguardado, o desejado das nações, aquele que era aguardado desde o início do mundo, né? Ele veio a se revelar para a nossa salvação. Evangelho de Lucas, capítulo 1 e versículo 26 até o versículo 33. Aleluia. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Amém? Vamos ler somente até aqui e já dá base para o nosso estudo, né? Que o anjo fala para Maria que ela vai ter um filho por nome de Jesus. E este Jesus que o anjo está anunciando, ele será rei, ele será da linhagem de Davi, ele será o rei prometido, o rei que reinará para sempre. Esse dia aqui, este acontecimento aqui nesse lugar, é algo que era aguardado por todas as gerações, por todos os tempos. Eles estavam aguardando, esperando. O Messias estava para vir, mas não se sabia qual o dia, qual o momento, quando ele viria. Haviam várias profecias a respeito do ungido, o Messias, o Salvador, o Redentor. Ele haveria de vir, mas não havia assim uma definição de quando ele viria. E esse momento é o momento em que o anjo Gabriel está indo anunciar, levar a palavra à mulher chamada Maria, que o Messias haveria de nascer. Glória a Deus. Existem algumas profecias que eu quero enumerar aqui. Primeira profecia que temos aqui é que ele seria nascido de mulher. Então a Bíblia tem várias profecias sobre o Messias que haveria de nascer, mas havia algumas profecias que moldavam ou abalizavam como esse Messias viria à terra. A primeira profecia é que ele nasceria da mulher. Olha lá, em Gênesis 3:15, a Bíblia diz assim, ó: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, e este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa palavra aqui foi Deus falando com a serpente. Todos conhecem a história do Jardim do Éden, quando Adão pecou e se escondeu, e quando Deus veio chamar, Adão falou: eu me escondi porque eu estava nu. Então Deus falou: e quem te falou que você estava nu? Então ali já estava sendo descoberto o pecado de Adão. E quando Deus vai pedir explicação, ele diz: mas foi a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto. E quando vai pedir explicação para a mulher diz: não, mas a serpente me enganou. E dentre as sentenças que foram dadas, essa foi a sentença dada à serpente. Entre isso está escrito: inimizade entre ti e a mulher.
você e a mulher serão inimigos. A semente da mulher e a semente sua serão inimigas. E Jesus, o Messias prometido, vai ferir a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Existem algumas coisas interessantes. Olha lá na Bíblia Viva, diz assim, ó: de agora em diante você e a mulher serão inimigos uma da outra. Também a sua descendência será inimiga do descendente da mulher. Ele ferirá você na cabeça, ao passo que você ferirá o calcanhar dele. Algumas coisas interessantes aqui nesse versículo. Primeira coisa, você sabia que esta é a primeira profecia da Bíblia? Gênesis 3:15 é a primeira palavra profética da Bíblia. E quem trouxe essa palavra profética foi o próprio Deus. Deus trouxe uma palavra profética. Também é a primeira palavra escatológica. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, é aquilo que ainda vai acontecer. Deus estava trazendo uma profecia e dizendo: lá no fim, vai nascer aquele que vai pisar a sua cabeça, aquele que vai derrotar você. Então é a primeira palavra escatológica. Também aqui nós notamos que o versículo diz: este lhe ferirá o calcanhar. O que é ferir o calcanhar? O que seria ferir o calcanhar? Eu já deixei a resposta ali. É a cruz, lá na cruz do Calvário, Jesus foi ferido. Jesus, o Filho de Deus, aquele que nasceu da mulher, ele foi morto na cruz. Ele sofreu muito, ele agonizou na cruz, de sorte que antes da cruz ele chegou a dizer: a minha alma sente uma tristeza mortal. Foi um sofrimento muito grande, mas ele venceu por nós. Amém, glória a Deus. E pisar a cabeça ali é sinônimo de vitória. Jesus teve vitória, ele venceu por nós. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por isso. Glória a Deus. Lá em Gálatas capítulo 4, a Bíblia diz assim, ó: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Olhe que o texto está dizendo: nascido de mulher, nascido debaixo da lei, nascido sob a lei. Observe que em nenhum momento aqui vai falar nascido de homem, mas fala de nascido de mulher. Quer dizer, ele tinha que nascer da semente da mulher, e ele nasceu da mulher. Por isso, o anjo vai dizer isso a Maria. Outra profecia que temos na Bíblia é nascido de uma virgem. Ele deveria nascer de mulher, mas não seria uma mulher qualquer. O seu nascimento tinha que ser um nascimento diferente. Ele tinha que nascer de uma virgem. E a palavra profética está lá em Isaías capítulo 7, em versículo de número 14. A Bíblia diz: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O que significa a palavra Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Então esse profeta, quando trouxe essa profecia, seria algo assim muito estranho para o povo da época, porque ele estava profetizando que nasceria um Salvador de uma virgem. Mas como uma virgem pode ficar grávida? Mas era a profecia: vai nascer, um menino vai nascer, ele vai nascer de uma virgem, e o seu nome será Deus conosco. Quer dizer, Deus vai estar no meio dos homens. A profecia era essa, e ele foi gerado na mulher. Também existe a profecia na Bíblia que ele nasceria na cidade de Belém. Está escrito na Bíblia que ele nasceria lá. Lá o profeta Miqueias, ele diz assim, ó: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá,
de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: qual era a cidade mais importante desta época? Não. Belém era uma cidade insignificante, ninguém conhecia essa cidade, era uma cidade pequenininha, não tinha, é um povoado. A cidade mais importante nesse tempo era Roma, porque o império era romano. Então, se fosse olhar pela lógica, Jesus deveria ter nascido em Roma, lá em Roma, na capital do império. Não, mas Roma é uma nação gentílica, então se ele é judeu, ele tem que nascer em Israel. Então Jesus poderia ter nascido em Jerusalém, a cidade, vamos dizer, mais antiga, a cidade mais principal da religião judia e da religião cristã e de tantas religiões, né? A cidade mais fundamental, o centro da terra, Jerusalém, tão profetizada e tão amada por Davi. Jerusalém. Não, ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu lá em Belém. Ele também, a profecia diz que ele deveria cumprir o seu ministério, ou toda a sua criação seria na Galileia, e a Galileia era um lugar desprezível, muita gente não gostava da Galileia, mas Isaías 9:1-2 diz: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, a luz brilhará. Nós lemos no começo do culto o Evangelho de João. No princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Lá na sequência do texto diz: a luz se manifestou aos homens. Essa luz, ela é Jesus. Por que a Galileia, ela não era amada pelos judeus? Por que era desprezada? Se eu não me engano, eu já passei uma lição aqui, falando que essa terra, ela era mista de nações. Haveria várias nações ali, várias culturas. A Galileia dos gentios era chamada assim. Então, como que o Salvador do mundo poderia se criar neste lugar? Pois é, mas o seu ministério foi na Galileia, e lá, no meio daquela gente, ele operou muitos milagres, e aquele povo que era desprezado passou a ver grande glória, a glória do unigênito de Deus. Existe também a profecia que ele seria descendente de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, o versículo 2 e 3, Deus promete a Abraão dizendo: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que amaldiçoarem, e em ti abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como todas as famílias da terra poderiam ser benditas em Abraão? Somente através de Jesus. Jesus é o descendente de Abraão. Ele é o descendente de Abraão, que em Jesus todas as famílias da terra são abençoadas. Mais uma profecia a respeito de Cristo. Lá em Isaías 11:11 diz assim, brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Por que essa palavra está profetizada desta forma? Um rebento vai brotar do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará. Jesus, ele é o renovo de Davi. Por quê? Porque a linhagem do rei, já passei um estudo aqui sobre isso,
A linhagem do rei tinha se acabado. Aquele rei Herodes que tinha lá não tem nada a ver com a linhagem de Davi. Não é descendente de Davi, não é o rei colocado por Deus. Jesus é da linhagem de Davi. Nasceu um broto lá no tronco que estava já acabado, estava cortado. Ali nasceu a raiz de Jessé. O filho de Davi nasceu ali, quando já ninguém esperava mais. Você deve ser conhecedor da Bíblia e sabe que houve um tempo de 400 anos de silêncio. Deus nem sequer falava com os homens. 400 anos já estavam sendo humilhados por impérios de fora, e já não tinha mais um rei, um governante. Agora nasce Jesus, o filho de Davi, que vem para reinar. Glória a Deus. Outras profecias que se cumpriram também em Cristo. Salmo 78, versículo 2, a Bíblia fala lá que Jesus vai ensinar por parábolas, e ele sempre ensinou por parábolas. Zacarias 9:9 vai falar da sua entrada triunfal, quando ele entra com um jumentinho. E é tão interessante, eu estava lendo o texto bíblico sobre isso, que ele manda aos discípulos dele: vai pegar um jumento que ninguém montou ainda, vai lá, pega esse jumento e traz para mim. Quando vocês estiverem pegando e eles perguntarem: para que vocês estão fazendo isso? Por que estão desamarrando esse jumento? Diga: o meu Senhor precisa dele, mas logo o trarei de volta. Então os discípulos vão lá pegar esse jumento, e quando eles estão pegando o jumento, estão vindo, os donos do jumento perguntam: ei, o que vocês estão fazendo? Desamarrando o jumento? Aí eles dizem: o nosso Senhor precisa dele, mas logo o traremos de volta. E foi exatamente do jeito que Jesus profetizou para eles, foi o que aconteceu. Glória a Deus. Também sobre suas mãos e pés perfurados. O Salmo 22:16 fala claramente sobre isso. Sobre a zombaria que ele sofreu lá ao pé da cruz. Também no Salmo 22. Vinagre que ele bebeu lá na cruz, quando ele estava com sede e lhe deram vinagre para beber. Salmo 69 e versículo 21. Sobre a sua ressurreição, Salmos 16 e versículo de número 10. Então essas são profecias que estavam a respeito do Cristo e que se cumpriram claramente na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Para nós seguirmos aqui, Lucas 2 e 29 até o 32, Simão disse assim: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. O que aconteceu aqui? Quando Jesus foi para ser apresentado no templo, este velhinho Simeão estava lá há muito tempo nesse templo, e ele estava esperando para ver o Salvador do mundo. A sua alma ansiava, ele desejava ver, e quando ele pôde pegar nos braços e levantar, eu creio que o Espírito do Senhor o revelou que este era o Messias. Então ele ergue para cima e agradece a Deus por ter visto a salvação sendo revelada na sua vida. Para nós encerrarmos aqui, o Filho do Altíssimo. Deixa eu fazer uma pergunta: Deus tem um filho? Deus tem um filho? Tem? Deus tem um filho. E a partir de quando esse Deus passou a ter um filho? Desde sempre? Ele sempre teve um filho? Então Jesus sempre foi filho de Deus. Mas como que pode Jesus ser filho de Deus? Ele é pai, Jesus é o filho, e a mãe? Não tem mãe? Mas como que ele tem um filho e não tem mãe? É a mesma pessoa, Deus, o Espírito
e Jesus, que é o Filho, é a mesma pessoa. São três personalidades distintas, mas são um só. Mas como que ele pode ter filho? E agora? Quando que ele passou a ser filho? Será que quando que Jesus nasceu? Quando que esse filho nasceu? Olha só, no princípio era o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Então, se desde o princípio ele existe, quando é que Deus Pai teve um filho? Sim, ele era o verbo, mas quando é que ele nasceu? Não tem como. Tem sim, tem como explicar. Sabe quando Jesus passou a ser chamado de filho de Deus? Quando ele foi encarnado aos homens. No Velho Testamento, você não vai achar Jesus como filho, não encontra ele como filho. Lá no Velho Testamento você vai encontrar o Espírito de Deus e o Altíssimo. Você não encontra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso você só encontra no Novo Testamento. Ué, mas então quer dizer que Jesus passou a existir depois que nasceu de Maria? Não, ele sempre existiu. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que ele sempre existiu. Ele passou a ser chamado Filho de Deus, Filho unigênito de Deus. Porque o que significa a palavra unigênito? Único. Unigênito quer dizer único. Não tem outro, só tem um, é esse, é o único da espécie, não tem outro filho, é só esse. Então ele passou a ser chamado de filho a partir do momento da encarnação. Vou tentar explicar da seguinte forma: um trato que a divindade fez na eternidade para poder trazer a revelação de Deus aos homens. Porque se nós lemos no Evangelho de João, que nós lemos aqui um pouco antes do culto, quer ver? Evangelho de João, capítulo de número 1, e o versículo 18 diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, unigênito, que está junto com o Pai, o tornou conhecido. Está me entendendo? Para que os homens pudessem conhecer Deus mais de perto, para que Deus pudesse estar junto dos homens, Jesus ele nasce Jesus, se revela, essa pessoa da Trindade, ele se revela aos homens. O seu nome é Emanuel, Deus conosco, aquele que está com os homens. E isso é tão complexo que quando Filipe diz assim, ó, mostra-nos o Pai e basta, Jesus diz para ele: eu estou contigo, Filipe, há tanto tempo, e você não me pergunta, mostra-nos o Pai? Observe que a Bíblia diz em Salmo 110, versículo 1: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Observe que os dois Senhor ali está em maiúsculo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quem que está à direita do Altíssimo? Quem que está à direita de Deus Altíssimo? Alguém sabe? Quem que está assentado à direita de Deus? Jesus. Ele ressuscitou e foi elevado às alturas e assentou-se à direita de Deus, e está esperando o momento dele vir arrebatar a igreja. E quando ele voltar arrebatar a igreja, vai ter o casamento nos céus, e depois ele vem de novo na terra reinar por 1000 anos. E então, depois dos 1000 anos, vai ter o juízo final. Aí o juízo final, ele se assenta no trono. Quem está no trono não é o Pai. Quem está no trono de juízo final é o próprio Cristo, e a igreja está atrás dele. A igreja está junto com ele ali, para dar julgamento a todas as nações, todos os homens que nasceram
todos os homens que viveram. Glória a Deus. Esse corpo de Cristo, ele foi preparado, ó. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Esse corpo de Cristo, ele é muito importante na eternidade, porque anjo não tem corpo. Anjo é espírito, ele não tem um corpo igual ao nosso. Deus Pai, o Espírito Santo, não tem um corpo como o nosso, mas Jesus, esta pessoa da Trindade, ele se encarnou entre os homens, e ele tem um corpo como o nosso. Esse Deus tem sangue, esse Deus tem sangue, e o sangue dele é que faz o universo dar voltas. Tudo é confuso no universo, porque ele é Deus, mas ele tem sangue. Ele, sendo Deus, ele foi massacrado pelos homens, a quem ele estava salvando, e ele levou consigo as marcas nas mãos e nos pés, para mostrar para toda a eternidade que ele pagou o preço pelo homem. Observe, é um Deus que tem um corpo glorificado. Terça-feira, ontem, né? Antes de ontem, né? Terça-feira, o rapaz estava falando que nós teremos um corpo de anjo na eternidade. E eu disse para ele: não, nós não vamos ter corpo de anjo. Nós teremos um corpo melhor que o corpo dos anjos, porque o corpo de Cristo, ele é melhor que o corpo dos anjos, porque anjo não tem sangue, anjo nunca viveu na terra, anjo não tem a experiência daqui. Cristo desceu, encarnou, viveu entre os homens, ele tem toda a terra com ele. E nós, seres humanos, quando vencemos o pecado e somos cheios do Espírito e vamos morar com Deus na eternidade, nós temos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. A Bíblia diz na carta de João: seremos assim como ele é. Teremos um corpo igual ao de Cristo. Então nós teremos um corpo bem melhor que o corpo dos anjos. Amém? Glória a Deus. Para nós encerrarmos aqui, o que muitos ansiavam, a sua vinda, chegou no tempo determinado por Deus, dentro do calendário e tempo divino. Esse mesmo Cristo que foi profetizado que ele haveria de nascer, ele nasceu, viveu entre os homens, operou sinais e prodígios, ele foi morto, mas ressuscitou, ele subiu aos céus e está sentado à destra de Deus, e ele deixou uma promessa. Há muitas profecias na Bíblia falando sobre o seu reinado. Ele vem para reinar, mas ele ainda não reinou com os pés físicos na terra, e isto está mais breve de acontecer do que vocês imaginam. Existem profecias que dizendo ele vai vir e vai reinar. Esse milênio, ele não é simbólico, ele é literal. Jesus vai habitar entre os homens, ele vai reinar durante 1000 anos. A terra será redimida através desse milênio de Cristo. Será o tempo de descanso. A Bíblia fala muito sobre isso, e isso está para acontecer. Jesus mesmo deixou sinais. O Velho Testamento aponta sinais. Esses sinais estão acontecendo. Essas profecias, dia após dia, estão se concretizando, estão acontecendo. Quando menos se esperar, o arrebatamento vai acontecer. Assim como quando menos se esperava, o anjo Gabriel adentrou aonde Maria estava e disse: salve mulher agraciada, o Senhor é contigo, tu conceberás um varão e por-lhe-ás o nome de Jesus. Assim também, quando menos se esperar, o anjo vai tocar a trombeta, o brado será dado, e aqueles que hão de subir com Cristo subirão, e a terra vai mergulhar em profundo desespero, porque existe um tempo de tribulação e grande tribulação, que Jesus mesmo disse que se esses dias não fossem abreviados,
ninguém suportaria, porque serão os dias mais terríveis que a terra já passou. Livre-se disso, seja salvo em Cristo, porque o Salvador já nasceu e Ele está para salvar todos aqueles que derem lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, orar a Deus e agradecer por esse momento tão importante, por esse estudo. Aleluia. E querendo Deus, na próxima quinta-feira nós estamos aí para estudar mais da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, neste momento, Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem operado em nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós pedimos a Deus que a tua graça e a tua misericórdia possa acompanhar os teus filhos aonde quer que eles estejam. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, no trabalho, na escola, onde quer que estejam, que o Senhor venha guardar, que o anjo do Senhor venha proteger, e que no dia do Senhor, o dia que o Senhor vier buscar a igreja do Senhor, estejamos todos preparados, aguardando a Deus com o coração convicto na tua presença, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém?